A graça e a paz do Senhor Jesus para todos nesta manhã, amém? Amados irmãos, é um prazer estar aqui com todos, hoje, num dia especial, porque afinal de contas estamos na nossa AGO, e é um momento tanto aqui de nós estarmos nos confraternizando, como também estarmos aprendendo juntos da palavra de Deus. Como o pastor Timi já falou, nós já tivemos aqui uma grande palavra nesta manhã, um grande ensino para todos, e eu quero apenas estar trazendo aqui uma reflexão nesta manhã para nós complementarmos, na verdade, completarmos o horário, porque o que Deus já tinha para falar, Ele já falou muito aos nossos corações, e eu creio que Ele também vai estar falando conosco nesta manhã ainda mais. Mas eu peço a atenção de todos para o que hoje nós temos como temática da nossa AGO. Cuida-te de ti mesmo. Foi esse o tema oficial da nossa AGO, de nós estarmos buscando os cuidados para nós mesmos, porque afinal estamos na última hora. Esse é o tema oficial da nossa AGO. E desse tema oficial vai haver uma série de estudos, uma série de ensinos dentro desse tema oficial. Me foi dada aqui a oportunidade de falar sobre a intelectualidade. Então, nós vamos estar falando disso. Cuida da tua intelectualidade. E eu quero, sem delongas, já convidar os amados irmãos para abrirem suas Bíblias. É apenas um versículo que nós vamos estar utilizando como gancho para a nossa reflexão, para o nosso estudo. Nós vamos estar trazendo aqui uma palestra, não é propriamente uma pregação, mas uma palestra de ensino. 2 Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo 13. Eu quero apenas pegar esse versículo para nós abrirmos o estudo desta manhã. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. É fantástico, Paulo. Amados, esse é um texto da última carta paulina. Paulo, nos versículos 6 a 8, praticamente se despede. Ele já diz que está morrendo, que está partindo. Na verdade, essa carta são os conselhos finais de Paulo. Porém, versículos depois, o apóstolo está preocupado com os livros. O apóstolo está preocupado com os estudos. Mas ele não está morrendo, mas mesmo assim, ele está preocupado em se preparar, em se aperfeiçoar para a obra do reino de Deus. Nesta manhã, portanto, quero chamar a sua atenção. Como você tem se aperfeiçoado para a obra de Deus? Como você tem se aperfeiçoado intelectualmente para a obra do reino de Deus? Em que você tem investido? Como você tem organizado o seu tempo? Como você tem organizado a sua metodologia do dia a dia, do cotidiano? Quanto tempo você tem tirado para estudar, para se aprimorar? Eu quero chamar a sua atenção. Você diz, mas pastor, eu não preciso disso. É muito comum às vezes nós falarmos desse assunto para algumas pessoas e passarem isso na cabeça dela. Fazem quase 12 anos que nós estamos à frente aqui do Seminário de Teologia e passaram mais de 3.000 alunos pelas nossas fileiras.
e tudo que vocês pudessem imaginar de argumentação, seja pró ou contra, nós já ouvimos. Mas uma coisa é certa, é que nós devemos estar nos aprimorando para a obra do reino de Deus. Por quê? Preste atenção aqui. Se você não parou para pensar, nós estamos num dos momentos de modificação mais notórios da história, mais explícitos. Se você para analisar, 10, 15 anos atrás, nós não tínhamos o celular em mãos, o smartphone. Hoje uma criança mexe melhor do que você. Há uma explosão de informações no dia a dia. Nós estamos vivendo um momento em que a informação se tornou fácil. Não é mais a televisão, mas agora toda pessoa tem a sua própria rede social, tem o seu próprio canal, tem o seu próprio meio de divulgação. Não é mais necessária o rádio, a televisão, não é mais necessário. Na verdade, hoje eu posso fazer tudo com isso daqui. E se você para analisar, nós estamos vivendo uma explosão de mudanças em nossos dias. Se você volta alguns anos, não havia essa metamorfose social e cultural que nós estamos vivendo. Há 70, 80 anos atrás, o divórcio era coisa de outro mundo. A vida sexual fora do casamento era vista realmente como algo totalmente errado. Hoje, se defende tudo que é contrário. E quem não é homofóbico, é retrógrado, é uma pessoa totalmente negacionista. Estamos vivendo em um mundo numa constante metamorfose. Quando olhamos para trás, nós lembramos de que os crentes ouviam a mensagem que o pastor e o pregador ensinavam e diziam, sim senhor. Hoje, as pessoas estão atrás das mensagens que possam adulá-las. As pessoas estão atrás das mensagens que possam, de alguma forma, serem cabíveis ao seu modelo de vida. Por isso que em 10, 12 anos, nós temos visto o crescimento de um movimento no Brasil muito forte, chamado de desigrejados. São pessoas que não se consideram desviadas, mas que elas não se congregam mais. Porque elas dizem, não preciso mais de igreja, não preciso de pastor, meu pastor é Jesus, eu sou templo e morada do Espírito Santo. E elas esqueceram que o texto não diz, tu és templo e morada. O texto diz, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Porque o membro não é corpo, o membro é membro. O membro só faz parte de um corpo, e o corpo é a igreja de Jesus, que tem Cristo como cabeça. Então não tem sentido o que tem sido apregoado. E quando olhamos, não só para trás, mas esticamos o pescoço para tentar imaginar o futuro, enxergar o futuro, ficamos mais abismados. Ora, a maior religião do mundo daqui a 20 anos será o islamismo. Não será mais o cristianismo. Quando eu falo cristianismo, estou somando católicos e evangélicos e todo tipo de seita. Não seremos mais nós, os cristãos, a maior religião do mundo, serão os muçulmanos. E eles não estão invadindo pouca coisa, eles estão tomando a Europa. E a Europa é o espelho desse mundo, ela influencia todo mundo em todas as áreas.
nós estamos vendo o mundo mudar. Um segundo detalhe interessante quando olhamos para o futuro é que daqui a 20, no máximo 30 anos, a maior potência mundial não será mais os Estados Unidos, com a filosofia ocidental de liberdade, mas será a China, com outra filosofia, uma perspectiva totalitária, anticristã, contra tudo que nós pregamos, contra os princípios morais judaico-cristãos. Nós estamos indo para outro mundo. E muitos estão parados sem querer se preparar para isso. Irmãos, esse vai ser o mundo que você e os seus filhos vão enfrentar. E vai ser rápida esta transformação. Estamos nos últimos dias. Um terceiro detalhe de quando nós tentamos enxergar o futuro é de que, se você prestou atenção no passado, antes, para mudanças drásticas no mundo, se passavam milênios. Depois, em 500 e 500 anos. Depois, com o advento ali da escrita fácil com Gutenberg, de 100 em 100 anos. Porém, nos últimos tempos, em 10 anos, nós estamos vendo o mundo inteiro mudar em todas as perspectivas, em todas as áreas, sejam científicas, sejam elas econômicas, sejam elas políticas, sejam elas em qualquer outra área. O mundo está mudando diante dos nossos olhos. Lembre dos seus conhecidos, dos seus amigos, daqueles que brincavam com você quando criança. Olhem como eles enxergam o mundo hoje, totalmente diferente. Como essas pessoas vão enxergar amanhã? Cada vez mais, olhem para cá, nós temos sido repudiados. Fomos expulsos das universidades. Fomos afastados da elite poderosa. Estamos sendo afastados dos meios de comunicação. Agora, estão querendo nos colocar em guetos, isolados da sociedade, como pessoas más, retrógradas, preconceituosas e errôneas. Estamos nos últimos dias. E você diz, para que estudar? Eu convido você a parar para pensar, como podemos vencer uma batalha que ela é ideológica, intelectual, se estivermos totalmente despreparados? Como poderemos vencer uma guerra que não é travada em espadas, nem com fuzis, mas é o poder de falar, pelo poder da lábia, como se diz a história, se nós estamos totalmente presos em nossas bolhas? Eu convido você a parar para pensar, é hora de nos prepararmos, porque a nossa guerra está travada, é hora de estarmos prontos, como os homens de Deus do passado, a entrarmos em areópagos, a visitarmos panteões, a estarmos diante de reis, a estarmos diante de príncipes, para defendermos o que nós cremos, que é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Aí você diz, mas pastor, os homens de Deus do passado, vamos lá, se eles não tinham conhecimento, Jesus não mandou os apóstolos saírem pregando à torta e à direita. Eles passaram 3 anos e meio de curso com Jesus. Eu jogava tudo para o alto para ter um dia com o Senhor. Eles tiveram 3 anos e meio com o curso com o maior mestre de todos, chamado de Rabã por muitos, de Rabi, e quando ele se sentava para ensinar as multidões, elas vinham aos seus pés, porque queriam ouvir a sua sabedoria.
Você acha que esses homens não aprenderam nada? O maior de todos os apóstolos, que ele se autodenomina como menor, era um doutor, poliglota. Falava no mínimo 4 a 5 idiomas. Era um doutor que sabia de filosofia grega. Era um doutor que sabia de história. Era um doutor que sabia de tudo sobre a lei judaica. Por isso que ele pregou para príncipes e para reis, e ele foi, na verdade, considerado como alguém sábio. Deixou homens perplexos, porque ele buscava tanto o poder de Deus como o conhecimento. Os pais da igreja. Ora, Justino Marte foi um dos maiores filósofos da sua época. Quando olhamos para homens como Irineu, como Teófilo, como Inácio, como tantos outros, eram homens estudiosos que queriam trazer o evangelho numa linguagem que os gregos pudessem conhecer. Olhamos Atanásio, Orígenes, eram homens altamente preparados. Eles conseguiam travar batalhas ideológicas, batalhas grandiosas na defesa do evangelho, eram apologistas de mão cheia. Por isso que as nossas doutrinas não foram deturpadas, não foram destruídas, porque eles estavam lutando pela mensagem do evangelho. E o que dizer de Agostinho, João Crisóstomo, que eram homens que hoje o que eu e você temos por doutrina, foram eles pivôs. Quando olhamos para a reforma protestante, amados, não foi apenas uma batalha, de uma luta apenas mística. Pelo contrário, o que foi colocado lá na parede foram 95 teses inteligentes, intelectuais, para derrubar o Papa daquela época. O padre Martinho Lutero, o padreco, como os católicos chamam, ele tinha tanta autoridade e conhecimento que conseguiu travar uma batalha grandiosa e traduzir a Bíblia para a sua língua. Eram homens que buscavam a unção e o poder e ao mesmo tempo o conhecimento. Eram homens que não pararam no seu tempo. E o que dizer dos demais reformadores? Todos eram homens que buscaram esse conhecimento para levar para os demais. E nós poderíamos falar aqui de A. Roger, de Charles Roger e de grandes outros nomes que defenderam contra o liberalismo teológico. Quando olhamos para o pentecostalismo, olhe para cá. Nosso movimento pentecostal atual não nasceu em cume de montes, em orações isoladas na casa da irmã Joana. Nasceu em uma sala de aula, para quem não sabe, em Topeka, no Kansas, quando Charles Parham chamou uma equipe de alunos para dizer: nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. E eles começaram a inventar de estudar Atos dos Apóstolos. Só que um deles começou a dizer: mas isso daqui pode acontecer com a gente também. E aconteceu. A mulher chamada Agnes Osman foi batizada com o Espírito Santo, e dali o fogo nunca mais parou. Um dos alunos era William Seymour. Ele levou para Chicago e aconteceu aquele grande avivamento ali. Um dos outros alunos que estavam ali, Chris Duran, e William Duran, e ele levou essa mensagem para outros lugares. E de um dos alunos de William Duran era chamado de Gunnar Wingren, e ele veio e trouxe a chama para o nosso país. Isso é história. Por que nós não estamos buscando conhecimento? Por causa de uma semente anti-intelectual, de uma má interpretação de pessoas do passado. Hoje a igreja, a Assembleia de Deus, precisa mais do que nunca de conhecimento. Eu e você precisamos nos aprimorar. Paremos de estar muitas vezes perdendo tempo com coisas fúteis. Às vezes estamos com briguinhas de departamento dentro da igreja.
Às vezes estamos com coisinhas pequenas. Vá pegar um livro, irmão, vá estudar a palavra de Deus, vá se aprimorar, porque o Espírito Santo que usou essas vidas, Ele quer usar você também. Ele vai fazer você lembrar. Agora vá se preparar. Vá se preparar. Enquanto está passando o tempo, nós não estamos melhorando. E aqueles que são os filhos das trevas, eles estão se aprimorando todo momento. Quer ver um exemplo? Na pandemia, estivemos parados, olhando para o tempo passar. Muito crente achando bons filmes que estavam assistindo. Nossas igrejas praticamente paradas. E a maioria das denominações totalmente a desdém. Ora, quando voltou tudo, inclusive o mercado, olha aí o que o movimento LGBT ele fez no nosso país. Olha o que ele fez nas principais lojas. Olha o movimento que eles fizeram. Enquanto estávamos de braços cruzados, eles estavam preparando-se para voltar. O que nós estamos planejando? Estamos fazendo o quê? Ora, por isso, nesta manhã, eu quero convidar você. Você diz, eu não tenho idade. Tem. Os grandes homens de Deus, muitos deles começaram a estudar velhos. Muitos começaram a buscar esse conhecimento. Eu não tenho tempo. Tem tempo. Os grandes homens de Deus deram um jeito de madrugada, davam um jeito de estudar. Eles se preparavam. Eu não tenho dinheiro, não precisa de dinheiro para estudar. Você tem uma cabeça, você tem um cérebro, você tem um Espírito Santo como seu mestre. É hora de você buscar a Deus. Então, é importante sempre enfatizarmos que o conhecimento faz parte do equilíbrio espiritual para um obreiro. Isso é notório, inclusive, no texto lá de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Quando é dito que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E muitos dizem, não, mas aquele conhecimento é outro sentido. Nós vamos ver que não é só outro sentido. Está se falando também do conhecimento intelectual. E de que maneira nós podemos constatar que esse conhecimento faz parte de um equilíbrio espiritual para um obreiro? Primeiro, nós temos que entender o que não é conhecimento. Conhecimento, em primeiro lugar, peço a sua atenção, ele não pode ser catalogado como salvação. Ora, não é porque eu conheço muito, porque eu sei de algo, que eu sou alguém que tenho salvação. A salvação, ela não é ligada diretamente ao conhecimento. A salvação é algo muito superior. A salvação é um processo da graça de Deus em minha vida. E isso vai além de um mero conhecimento. Não é porque eu sei da Bíblia, não é porque eu sei da palavra de Deus que eu sou salvo. Satanás sabe muito da palavra de Deus e ele não é salvo. Muitas pessoas conhecem o Evangelho intelectualmente falando, mas elas não são salvas. Logo, eu não posso intercalar o conhecimento, a salvação. A salvação é a ação de Deus na minha vida, em que esse processo se inicia desde a eternidade, mas ele vem ser aplicado em mim, com a conversão, com a regeneração, com a adoção, com a justificação. Esse processo se manifesta na minha vida com a santificação e vai culminar na glorificação. O conhecimento também não é santidade. Você quer estudar muito, não pense que vai ficar santo. Se você quer ficar santo, irmão, vigie e crucifique a carne com seus desejos. Aí aqui, vá orar, vá jejuar, vá brigar contra você, vá brigar contra os seus desejos. Aí você vai ser santo. Aí você vai ser realmente santo. O conhecimento não me traz santidade. Não é esse o objetivo do conhecimento.
O conhecimento não vai me trazer santidade. Santidade está ligada a outra área. Está ligada justamente a esse processo de santificação. O conhecimento não é poder de Deus. E é por isso que pentecostal às vezes diz, quem estuda muito fica cru. Não, irmão, não é isso não. A pessoa já era cru antes de conhecer. Se a pessoa ela quer estar cheia do poder de Deus, vá orar e pedir poder. Vá orar e pedir poder. Aí Deus vai lhe encher de poder. Ela sendo burra ou inteligente, não adianta. Se ela é crua de qualquer jeito. Agora, aquele que busca o poder de Deus pode ser um intelectual ou pode ser uma pessoa simples, não importa. Se ele está buscando o poder de Deus, o fogo de Deus vai cair sobre a vida dele. É outra coisa. Por isso nós demos exemplos aqui de grandes homens de Deus que eram intelectuais e fizeram a diferença em sua época. E conhecimento não é chamado ministerial. Isso aqui é importante. Não é porque eu fiz um seminário de teologia, pronto, eu sou pastor. Não é isso. Não é porque eu estudei mais do que o outro que eu sou pastor. Que eu tenho um chamado para o ministério. Que eu tenho um chamado para alguma outra área dessa forma. Não. Se fosse assim era fácil. Era muito fácil. O chamado ministerial estaria atrelado a um diploma. E não é isso. O conhecimento não é chamado ministerial. O chamado ministerial é quando Deus nos vocaciona para um ministério. É quando Deus realmente nos dirige, nos direciona aquilo que Ele quer nos usar. E tem muitos chamados de Deus, tem muitos ministérios, aliás. Tem muitos ministérios. Aí Deus vai nos chamar, nos selecionar para aquilo. Ele nos escolhe para aquela obra e Ele nos direciona, nos capacita para que possamos estar trabalhando para a obra. Aí você diz, então para que serve o conhecimento? O conhecimento não faz um obreiro, mas é necessário que um obreiro tenha conhecimento, porque afinal de contas, principalmente o pastor, porque afinal de contas ele se torna porta-voz e referencial do Evangelho de Deus. Se há um pastor, um obreiro, que é tolo em suas palavras, que é uma pessoa despreparada, ela vai ser, na verdade, um mau referencial do Evangelho de Deus. É necessário que se busque o conhecimento. E quando eu falo de conhecimento aqui, não é mero conhecimento intelectual ligado, por exemplo, aos estudos em uma sala de aula, mas nós estamos falando de conhecimento em todas as áreas. Existe o conhecimento que está ligado a essa área totalmente intelectual, como também existe o conhecimento que está atrelado diretamente à experiência. Quem não aprende com o que faz ou com o que vive, esse na verdade é o maior tolo de todos, porque na verdade ele nem sabe usufruir daquilo que ele está vivenciando. Eu e você, olhem para cá, nós devemos buscar conhecimento todos os dias. O conhecimento ele nasce da meditação, da reflexão, da contínua reflexão. Eu e você temos que buscar o conhecimento externo, como também devemos buscar constantemente o conhecimento interno, que nasce da nossa reflexão, do raciocínio. Eu e você temos que parar para pensar. Quantas vezes por dia você para avaliar sua vida espiritual? Quantas vezes por mês você para avaliar sua trajetória ministerial? Como você tem se autoavaliado? O cristão, ele deve viver disso, dessa busca contínua de melhorar, de se aperfeiçoar, porque afinal de contas, nós estamos fazendo o maior ministério de todos, o maior trabalho de todos. Anjos desejaram, mas não foi dado a querubim, nem a serafim, nem a nenhum tipo de anjo, foi dado a cada um de nós. E como você tem feito o trabalho do Senhor?
O conhecimento faz parte do equilíbrio espiritual para o obreiro, porque também o conhecimento é um fundamento na constituição da identidade do crente. Ora, preste atenção, Deus se revela com conhecimento, de forma cognoscível, para que tenhamos uma compreensão de quem Ele é e o que Ele quer que nós sejamos. Deus não é totalmente mistério, irmão. Se Deus fosse totalmente mistério, ninguém saberia nada de Deus. Deus, apesar dele ser abscônditos, ou seja, a grandeza de Deus, a excelência de Deus é oculta, mas ele se revela, se revelou para cada um de nós. A revelação de Deus, ela é cognoscível, compreensível, ela é de conhecimento. Eu sei como Deus age. Eu tenho uma ideia como Deus é. Eu tenho uma ideia de como Ele faz na minha vida. E isso é uma prova porque nós temos a revelação de Deus escrita. Nós temos aquele que é a revelação de Deus viva, que esteve entre nós. Nós temos uma noção de quem é Deus. Deus se mostrou para cada um de nós. Isso é que é grandioso. Por isso que a revelação de Deus, ela é cognoscível. Eu tenho uma ideia de como Deus age. Então, o crente que não para tentar conhecer a Deus, como ele pode viver uma vida íntima com esse Deus? E é interessante que a palavra conhecimento, ela tem um duplo sentido mesmo. Ela fala, na Bíblia, tanto de um conhecimento que vem para a mente, totalmente intelectos, como também de um conhecimento que fala de intimidade. Por isso que Deus, quando Ele se revela para cada um de nós, Ele não só se revela numa perspectiva daquilo que eu sei sobre Deus, mas agora daquilo que eu posso vivenciar desse Deus. Deus não é apenas o Deus de longe, Deus é o Deus de perto. Deus não é um Deus apenas que nós sabemos algo sobre Ele, mas Deus é aquele que nos abraça, que nos traz alegria, que nos traz o afago, que é o nosso Pai Celeste, que é aquele que caminha conosco dia após dia. Por isso que o termo Abba, Deus é chamado de Abba, e esse termo é utilizado por Jesus para falarmos para com Deus. Ora, Abba não é apenas pai, não é apenas papai, mas é o balbuciar de uma criança que tenta chamar o seu pai de pai. É o papá, é o papaizinho, é a criança que tenta chegar pertinho do pai, é a criança que tenta falar com o pai, é a criança que consegue saltar aos braços do pai e ter confiança de que ele vai segurar. Nós sabemos quem é Deus. Nós conhecemos quem é Deus, e isso veio pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós sabemos quem é Ele, porque quando ouvimos a palavra dEle, nosso coração arde, a nossa alma se alegra, porque nós temos intimidade com esse Deus. Podemos pular, porque sabemos que Ele é poderoso para nos segurar. Essa é a grandeza do conhecimento. Um segundo detalhe, que o conhecimento, ele é um fundamento na constituição da identidade do crente, é porque a fé cristã, ela é racional. Preste atenção nisso daqui. Parece loucura que estou dizendo, mas é verdade. Ela é racional. A fé do crente não é racionalista, mas ela é racional. O racionalista é que tenta explicar tudo por regras científicas, por métodos científicos, mas não pode abranger o sobrenatural. Porém, os argumentos que nós temos sobre Deus, eles partem de uma lógica e de uma coerência. Quer ver um exemplo? Porque nós cremos que nós vamos ressuscitar, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. É coerente o que nós estamos pregando, é lógico.
Porque nós cremos que Deus pode fazer qualquer coisa em nossas vidas, porque Ele é todo poderoso. Porque nós cremos que Jesus um dia voltará, porque Ele não está morto, Ele reviveu e Ele prometeu que voltaria, e mais ainda, como promessa para nós, como penhor de que Ele vai voltar, como garantia, Ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Nós temos certeza. Tudo parte por uma lógica. A mensagem que nós pregamos, ela tem um sentido lógico, ela está fundamentada. Por isso, mensagens que existem por aí, sem pé nem cabeça, às vezes não tem cabimento. São as teologias populares, cuidado com elas. Ah, irmão, ore de madrugada porque a fila é menor. Não existe isso, irmão, senão era complicado, porque lá do outro lado do mundo tem gente orando e é de dia. Não tem sentido. Ah, irmão, ore de joelho, porque de joelho você faz Deus. Não, não existe, irmão. É uma posição de entrega legal e etc. Nós fazemos isso de coração, de quebrantamento a Deus, mas isso não quer dizer que Deus, quando a gente ora de joelho, é mais fácil dele agir na nossa vida. Quantas pessoas não oraram de outras formas e Deus agiu do mesmo jeito? Não é necessário isso. É apenas uma questão de costume. Isso é bom, o costume, mas é para mostrar para você que isso não tem fundamentação. Não tem fundamentação. Mas o que a Bíblia nos ensina, que existe um só Deus, isso é lógico. Porque não existe ninguém como o nosso Deus. Não há espaço para ver o outro Deus, porque só um é o Criador de todas as coisas, só um preenche os céus e a terra, só um é que está acima de tudo, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Quando nós falamos que só há salvação por meio de Jesus, ela também é lógica. Lembro como hoje, quando cheguei na casa de uma mulher, que ela era uma mulher extremamente católica, legionária, e quando eu botei o pé na calçada dela, ela gritou lá de dentro: saia daqui, seu crente ruim, que eu odeio crente, porque crente fala mal de Maria. Aí eu dei uma risada e disse: minha senhora, quem foi esse infeliz que falou mal da maior mulher que pisou neste mundo? Aí ela: o que você está falando? Eu estou dizendo para a senhora, Maria foi a maior mulher que pisou neste mundo. Ela foi a escolhida do Senhor. Ela é a mãe do meu Salvador. Ela está acima de todas as mulheres. A mulher saiu abrindo a porta da casa, já foi me botando para sentar, já foi me dando água para beber. Eu sei que ela achou bom demais. E aí eu elogiei muito Maria, mas depois de eu elogiar muito Maria, aí eu cheguei perguntando para ela: mas minha senhora, vem cá, você viu que Maria é tudo isso mesmo? Eu disse: eu acredito nisso, está certo. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta: quem foi que criou o céu e a terra? Aí ela parou para pensar e disse: foi o nosso Senhor. Eu digo: foi o nosso Senhor. Quem foi que se fez carne, se despiu de sua glória e se fez homem igual a mim e a você? Aí ela disse: foi o Senhor. Eu digo: foi o nosso Senhor Jesus, está certa. Quem foi que foi em tudo tentado, mas jamais ele pecou? Aí ela olhou e disse: foi o nosso Senhor Jesus. Eu disse: está certa. Quem foi que foi levado para ser esbofeteado ali, no meu e no seu lugar? Ela disse: foi o meu Senhor Jesus. Está certa. Quem foi que levou aquela cruz pesada nas ruas estreitas de Jerusalém? Aí ela disse: foi Jesus. Eu disse: está certa. Quem foi que morreu naquela cruz e nos seus pulsos foram colocados ali pregos, e ele derramou o seu sangue pelo meu e pelo seu pecado? Ela disse: foi Jesus. Eu digo: está certa. Quem foi que ressuscitou com todo o poder e glória e está lá nos céus, reinando para todo sempre? Aí ela disse: foi o nosso Senhor Jesus. Eu olhei para ela e disse: então quem é o único que pode salvar?
Aí ela diz, você está certo. Eu digo, só Jesus é que tem esse poder. Porque Ele pagou o preço, porque Ele fez o que ninguém fez, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas, porque Ele vive e reina para todo sempre. Partindo de lógica, amados irmãos, a Bíblia tem coisas que ela não fala, mas nós temos uma dedução lógica a partir dela. Quer ver? A Bíblia diz assim, que a salvação é só por meio de Está na Bíblia, sim ou não? Aquele que crê em Cristo, verdadeiramente ele é salvo. Está na Bíblia ou não? Eu creio em Jesus verdadeiramente. A Bíblia fala de mim lá dentro dela? Não. Mas, se eu creio verdadeiramente em Cristo, logo eu deduzo que eu sou salvo. Isso é dedução lógica. A nossa fé é racional. Ela não é tola, não é fideísmo. A nossa fé não é maluca, não é um pulo no escuro. Nós acreditamos em Cristo porque tem sentido, porque é real, porque é verdadeiro, porque nós sentimos Ele, porque a palavra dEle é lógica, é o maior conhecimento de todos, é a sabedoria de Deus que foi nos dada. Por isso, que cuide da tua intelectualidade, amado irmão. Se prepare para as perguntas que vão vir. As perguntas de hoje são muito capciosas, porque os jovens estão indo para a universidade e estão recebendo uma lavagem cerebral lá na escola para virem contra você, pastor, contra você, dirigente de igreja. É hora de você se preparar, é hora de você melhorar, é hora de você aperfeiçoar, para que você saiba responder estas questões. O mundo vai piorar cada vez mais, e é por isso que eu tenho que estar cheio do conhecimento da palavra de Deus. Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Um outro detalhe ainda, de que o conhecimento é o fundamento na constituição da identidade do crente, é porque o crente sadio espiritualmente é aquele que busca o conhecimento. Por quê? Ele busca ser maduro. O neófito, ele nunca vai crescer. O crente que busca o conhecimento, e quando eu falo conhecimento, é de forma abrangente, não é apenas o conhecimento formal, mas é o conhecimento do dia a dia, da experiência. Aprenda com os mais velhos, sente com seu pastor mais velho, ouça conselhos bons, guarde e retenha aquilo que é bom para a sua vida, cresça, seja maduro. A Bíblia busca que nós sejamos maduros, não meninos apenas nécios, mas é hora de nós crescermos, de sermos maduros, de sermos exemplos para as outras pessoas. E esse crescimento é necessária a meditação, é necessário o estudo e a meditação. Como eu já falei anteriormente, quanto tempo você tem meditado? Quanto tempo você tem tirado para meditar? Ruminar a palavra de Deus. O que vai ser falado durante essa AGO, é hora de você guardar no seu coração, para em casa parar e pensar. E pare de ver os defeitos da vida dos outros, pelo amor de Deus. Comece a olhar os seus. Comece a olhar as suas fraquezas. Comece a olhar as suas faltas. E comece a ver o que é de bom na vida do outro também. Porque o que é de bom na vida do outro e que falta em você, você pode copiar, você pode imitar. É Deus na vida do outro, é Deus na tua vida também. É necessário que busquemos isso. O grande problema no nosso meio é porque muita gente já acha que está no estado final. Não, irmãos. Quando nós nos convertemos, nós começamos uma caminhada. E essa caminhada da santificação é contínua, é todo dia, é todo momento. Só vai acabar lá naquele grandioso dia. Eu e você não podemos parar, porque eu e você temos defeitos, faltas e erros. Só vamos melhorar naquele dia.
Qual tem sido o seu defeito? E por fim, o conhecimento, como nós falamos, ele faz parte do equilíbrio espiritual para a vida de um obreiro, porque o conhecimento, mais do que nunca, é necessário para o ministério. Nós falamos da vida do crente, agora nós vamos falar de ministério. E eu peço a sua atenção, quem é pastor? Quem é obreiro aqui? O obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. O conhecimento é necessário para o obreiro. O obreiro é para manejar bem a palavra da verdade. Olhe para cá, pastores. A igreja é o reflexo da sua vida. A igreja é o reflexo do seu conhecimento. A igreja é o reflexo de você. Tem um velho provérbio que diz que se um líder corre, o povo anda. Se o líder anda, o povo para. Se o líder para, o povo senta. Se o líder senta, o povo morre. Olhe para cá. Você que é pastor, você tem que manejar a palavra de Deus com cada vez mais buscando ser mais esmerado, mais sendo cuidadoso, porque é a mensagem que você vai ensinar que o povo vai ouvir. Por mais que se leve pregadores, por mais que o presbítero, o evangelista da igreja que ajuda você seja bom, por mais que o professor da escola dominical seja um grande professor, mas o povo ouve sempre o pastor. O pastor da igreja é a imagem da igreja. Você é o maior discipulador da sua igreja. Você é o maior ensinador da sua igreja. O povo quer ouvir a sua voz. As ovelhas querem comer do pasto que você dá a elas. Então é hora de você se preparar mais e mais. Maneje bem a palavra da verdade. Estude mais a Bíblia. Se prepare cada vez mais. As pessoas querem ouvir a pregação sua. A doutrina é sua. A mensagem é sua. Deus vai cobrar de você. Não tem muito glória a Deus quando a gente diz que Deus vai cobrar, né? Preste atenção. É hora de que nós saibamos o nosso papel. Você que é um líder da sua igreja, valorize o conhecimento da palavra de Deus. Maneje bem a palavra. Busque o conhecimento, porque vão vir as perguntas. Vão vir as dúvidas. E aí, se você não souber responder? E aí, se você em vez de responder, vai, na verdade, trouxer uma resposta errada? E aí, meu amado irmão, eu convido você, pastor, se prepare cada vez mais. Se prepare cada vez mais, se debruce na palavra de Deus. Vá chorar nos pés do Senhor com a Bíblia aberta. Vá se preparar cada vez mais, porque o povo hoje está cansado de grita-grita e de pula-pula. O povo quer ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem transforma, a palavra de Deus é quem liberta, a palavra de Deus é quem livra, a palavra de Deus é quem livra, é a palavra de Deus que tem poder. O conhecimento é necessário para o ministério, por quê? Porque o obreiro, ele deve procurar o conhecimento também em outras áreas, para poder expor melhor o evangelho. Como é que o obreiro vai tratar de assuntos se ele é um extraterrestre quanto às questões desse mundo? O obreiro tem que estudar, dizia Charles Spurgeon. Eu estou com a Bíblia em uma mão e um livro em outra. Continue lendo outros assuntos também, para que você possa expor melhor o evangelho para a realidade das pessoas.
Esteja antenado com os problemas da sua cidade, do seu bairro. Esteja antenado com a realidade do nosso país. Esteja estudando outros assuntos para que você adapte melhor a mensagem da palavra de Deus. Quer ver um exemplo? A Bíblia mostra o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele chega na igreja, na cidade de Atenas. Ele vai ao Panteão. E ele sabe muito bem reconhecer a realidade daquele Panteão. Ele sabe quem é aquele Deus desconhecido. E por isso que aquela cidade ouve a mensagem de Paulo. Paulo é levado ao Areópago para falar. Paulo, quando chega aos judeus, sempre ele tem uma resposta devida para os problemas dos judeus, porque ele conhecia a realidade judaica. Paulo, ele chega a falar de Epafrodito, aliás, de Epáfras, que era também um outro pensador que havia entre o povo de Creta. Paulo conhecia muito bem, Paulo sabia muito bem todos os detalhes do Império Romano, por isso que ele podia entrar e podia sair, porque ele tinha o devido preparo. Amados, você tem se preparado em quê? Você tem estudado o quê para expor melhor o Evangelho? Um outro exemplo que eu quero dar é de João, o evangelista João, que era antes um mero pescador, filho de Zebedeu, mas quando vai escrever o seu evangelho, ele faz questão de usar um termo filosófico, que era usado por Sócrates, que era usado por Platão, que era usado por Aristóteles, para falar de quem? Para falar da pessoa do Senhor Jesus. Ele chama Jesus, não é apenas de palavra qualquer, mas chama Jesus, não é apenas de verbo, como tem na nossa tradução, mas chama Jesus de logos. O logos para o povo grego não era meramente uma questão de verbo, de palavra, mas era o sumo conhecimento do universo, a força do universo, o poder da criação, o conhecimento de todas as coisas. Ele diz, tudo isso é Jesus de Nazaré, que se fez carne e habitou entre nós. Ele usa um termo que é usado pelos sábios gregos para pregar o Evangelho. Eu e você temos que estar preparados para trabalharmos com a cultura, com a realidade do nosso momento. Não estou dizendo modificar conhecimento, eu estou dizendo você está pronto para pregar a palavra de Deus de forma que as pessoas elas entendam você. Elas entendam você. Por fim, o obreiro, ele deve buscar esse conhecimento para o seu ministério, porque o obreiro deve buscar crescer para enfrentar as diversas batalhas. Olha o texto que eu quero chamar a atenção de vocês. O texto foi o que eu já citei, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro, ele encerra sua carta dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento, porque durante toda a sua carta, Pedro, ele estava, na verdade, enfrentando uma grande e uma grandiosa batalha mesmo contra um movimento protognóstico que estava aparecendo. E ele vai trabalhar no capítulo 1, verso 6, falando de conhecimento, em todo o capítulo 1 falando desse conhecimento, exaltando o testemunho que ele e os demais apóstolos tinham. No capítulo 2, ele apresenta quem são esses hereges que estavam ali causando todo esse problema, esse despautério dentro da igreja. E no capítulo 3, nós vamos ver detalhadamente a consequência disso na igreja daquela época. Os irmãos não estavam mais crendo que Jesus iria voltar. É um grave problema. Os irmãos não estavam mais crendo
no retorno do Senhor Jesus. Os irmãos estavam negligenciando, porque não tinham conhecimento para rebater aquela heresia. Por isso que Pedro diz: lembrem do que já foi ensinado, lembrem do que eu testemunhei para vocês, lembrem do que Paulo nas suas escritas também falou, lembrem do verdadeiro evangelho, cresçam na graça e no conhecimento, é hora de vocês se prepararem para isso. Amados, cresça no conhecimento, porque hoje nós estamos no momento em que o maior número de seitas tem aparecido diante dos nossos olhos, em que um grande número de heresias tem adentrado aos nossos templos, em que distorções doutrinárias têm chegado até nós, em que pessoas estão sendo engodadas por pensamentos errôneos, por ensinamentos contrários, por coisas que não se deve, e nós estamos fazendo o quê? Estamos de braços cruzados? Estamos fazendo o quê? Estamos olhando tudo isso acontecer diante de nós? Estamos fazendo o quê? Cresça no conhecimento para rebater isso. Nós somos os bastiões do evangelho atuais. Nós somos aqueles que devem ser os apologistas do evangelho atuais. Nós devemos estar prontos para estar debatendo e rebatendo essas coisas. Eu e você temos que ser incansáveis em defendermos a mensagem do evangelho de Jesus. O bastão está em nossas mãos. A geração anterior entregou para nós. E esse bastão, que é o bastão do evangelho, ensanguentado com o sangue de Cristo, dos demais apóstolos e dos homens de Deus do passado, não está na geração posterior, está na sua mão. Corra a sua corrida, porque ela não acabou. É hora de fazermos mais para Deus, é hora de lutarmos pelo evangelho, para entregarmos para a próxima geração, para ouvirmos juntos o bradar de Cristo Jesus nos céus, quando Ele retornar com todo o poder e glória. Ele está nas suas mãos. Defenda a fé, defenda o evangelho. Nessa manhã, eu quero perguntar a você, meu amado irmão obreiro, como você tem defendido a mensagem de Deus? Tem ficado preso com picuinhas? Não se prenda com picuinhas. Quando nós falamos da mensagem, da doutrina do evangelho, eu não estou falando de tradição e costumes, nem de denominacionalismo, nem de meras opiniões. Eu estou falando dos fundamentos de fé, que eles são irrevogáveis. Fundamentos de fé fala de um Deus só. Os nossos fundamentos de fé falam de um Cristo só, que morreu pelos nossos pecados. Os nossos fundamentos de fé falam de uma salvação somente pela graça, por meio da fé. Os nossos fundamentos de fé falam de um Espírito Santo só, que habita em nosso meio, derramando do seu poder e glória. Os nossos fundamentos de fé falam de santidade, de quebrantamento, de vida santa diante de Deus. Os nossos fundamentos de fé falam realmente de eu estar dia após dia tendo mais intimidade com este Deus. Os nossos fundamentos de fé falam de uma crença de um Senhor Jesus que voltará com todo o poder e glória. O que você está perdendo tempo defendendo, eu convido você a buscar o conhecimento para defender melhor a palavra de Deus, a bandeira que já está hasteada e ensanguentada do evangelho de Cristo Jesus. Ela é nossa, nós somos os defensores. Esteja com a sua espada desembainhada para estar guerreando por esta mensagem, e nós vamos invadir o terreno do inimigo para trazermos mais vidas para o reino de Deus. O que você está fazendo para Deus?
Convido que fiquem de pé. Eu quero perguntar para você que me ouviu essa rápida meditação. Como está a sua vida ministerial? Como está a sua vida ministerial? Quais os defeitos dela? Eu não sei. Só duas pessoas sabem. Dois seres. Você e Deus. Deus sabe. Porque nem sua esposa sabe o que passa dentro do seu coração. Mas Deus sabe. Porque Deus te conhece por dentro e por fora. Deus conhece as suas intenções. Deus conhece o seu passado, presente e porvir. Deus sabe de tudo. Como diante do trono branco, do grande juiz, como está a sua vida diante de Deus? Ministerial. Os projetos que você tem feito, que você lá no passado mostrou e disse, eu vou fazer para Deus, jogou tudo no lixo? Olhe para cá. Aquilo que Deus já falou para você que Ele queria que você fizesse para Ele, você esqueceu? Quanto tempo você tem separado para esta obra? É o resto? Ou é a prioridade? O que passa no seu coração quando você faz a obra? Sua glória, seu nome? Sai correndo para tirar foto? Louco pelo tapinha nas costas? Para dizer parabéns? Ou você tem feito para a honra e para a glória de Deus? Trabalhar para Deus e correr atrás desse conhecimento não é por vaidade humana, é para a honra e glória dele, irmão. E olha, se prepare, porque se hoje você está no período de vaca gorda, se prepare, vai vir as vacas magras. Vem na vida de todo obreiro. Se hoje tem aqueles que te rodeiam, dizendo Hosana, Hosana, e botando palmeiras aos pés, se prepare, vai estar vindo a multidão pedindo a crucificação. É vida de obreiro. Mas esteja olhando só para Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, tendo Cristo Jesus como meu alvo. Faça o melhor para Deus, porque não é para você, não é para a glória da sua família, não é para a glória própria sua, não é para que ninguém lhe aplauda, é para a honra e para a glória de Deus. O verdadeiro galardão é naquele dia com o Senhor Jesus. Aqui tudo é poeira, tudo só vira memória. Os bons momentos seus só viram memória. Então, esqueça dessas coisas. Olhe para Jesus. E quando a pedrada estiver vindo, olhe para cá. Quando a pedrada estiver vindo, louve a Deus, porque assim fizeram com os profetas. Quando tiver gente jogando pedra e você estiver certo, fazendo a obra de Deus, louve a Deus, porque assim fizeram com os profetas. Louve a Deus, porque você está sendo digno de ser comparado com os profetas. Louve a Deus. Nesta manhã, eu convido você que está me ouvindo, olhe para os seus defeitos.
e faça um compromisso com Deus de dizer: eu vou melhorar, eu vou fazer mais, porque eu fiz tão pouco ainda, eu posso fazer mais. O meu chamado é este, eu não sei qual é o seu chamado, o meu chamado eu sei, eu não sei o seu. Mas você sabe que pode fazer mais, é hora de fazer mais para Deus. Aí mesmo, feche seus olhos. Feche seus olhos. E nós vamos fazer uma mera oração. Esqueça que sou eu que estou falando alguma coisa aqui na oração. Se ponha diante do grande trono de Deus. Se coloque diante dele. Você é obreiro, você é pastor. Deus tem uma obra grande na sua vida. E deixe o Espírito Santo renovar você com mais forças, pronto para fazer mais para Ele. Soberano e eterno Deus, como somos falhos, Senhor. Como somos pecadores, Senhor. Mas aqui está o teu povo, Senhor, de coração quebrantado, Senhor, o teu exército. Ó Deus vivo, rasgando as vestes e colocando cinzas na cabeça, Deus Santo, Deus Eterno, em busca, Senhor, de fazermos mais para Ti, Senhor. Enquanto estamos de braços cruzados, vidas estão indo para o inferno, Senhor. Ó Deus vivo, Deus eterno, vem nos perdoar. Se fizemos algo para a nossa própria glória, Senhor. Vem, Senhor, tirar aquilo que tem atrapalhado o ministério do Teu povo, Senhor. Vem tirar, Senhor Deus vivo, Deus eterno. E vem soprar sobre nós o Teu poder do Teu Espírito, Senhor, cada vez mais intenso, ó Deus vivo, Deus eterno. Vem, Senhor, tirar, Senhor, Deus, todo o mal, Senhor, que esteja contra nós no nosso lugar de trabalho, nas nossas igrejas, e vem, Senhor, nos revestir de força para fazermos mais para Ti, Senhor. Tira a tristeza de corações, a decepção, Senhor, a angústia, o medo, Senhor, o desânimo, e vem revestir de força e de graça, Senhor, porque estamos marchando juntos para entrarmos nas mansões celestiais. A nossa glória não é aqui, a nossa alegria não é aqui, Senhor, a nossa felicidade não é aqui, Senhor. É ao Teu lado para todo sempre. Vem abraçar, Senhor. Tu estás passeando no nosso meio, Lemanaraxé. Vem abraçar vidas, recantar a manaras. Oh, Remandaraxé, ne cantar. Vem dar vitória, Senhor. Vem, ó Deus vivo, Deus eterno. Cantar a manar. Nós queremos fazer o melhor para Ti. Custe o que custar. Doa o que doer. Ó Deus vivo, até as nossas vidas, se preciso for. Mas nós queremos fazer o melhor para Ti, Senhor. De corpo, alma e mente, Senhor.
Muito obrigado, Senhor. Porque como água, Senhor, tu lavas vidas neste momento. Como um vento, tu, Senhor, sopra sobre vidas neste momento, Remaná. Rishene cantele mene surion de manarache. Rire manero seriende cantala maná. Urre manache de cantara manara. Rishele manere seriende cantala maná. Rashene suriomana, Rigene cantaramanaste. Muito obrigado, Senhor, porque a tua presença é tão grandiosa e tão gloriosa. Muito obrigado, Senhor, em teu nome, Senhor Jesus. Amém.